Oiê! Estamos aqui no Morumbi para mostrar o final, os finalmente, o que ficou o projeto, como ficou e mostrar tudo para vocês. A família é composta por um casal e 2 filhas pequenas, então o apartamento a gente fez bastante mudança estrutural, principalmente aqui na área social, que a gente vai explicar na planta para vocês entenderem melhor. Na planta original desse apartamento, a gente tinha um lavabo bem no meio da sala, que dividia entre a sala, que era o living, e a parte da cozinha. Uma porta que levava para a área de serviço e tinha um quarto e um banheiro de serviço ali. Entrando no corredor dos quartos, também tinha uma portinha que também dava para a cozinha. Então a gente tinha um acesso pela cozinha, pelo living e também pela parte dos quartos. Como a premissa dos clientes era a integração máxima, a retirada do lavabo era uma prioridade. Então a gente tirou o lavabo ali do meio, conseguiu integrar essa cozinha com o living. Nessa entradinha estranha que a gente tinha da cozinha, a gente transformou numa despensa fechada. A parte do acesso da área de serviço a gente recuou e o banheirinho de serviço virou o lavabo da atual sala. Essa é a porta de entrada. Essa sala ela tem uma configuração, não tem um formato específico, assim, não é um L, não é um P, não é? Enfim. Eles tinham alguns móveis existentes que eles queriam reaproveitar nessa casa, como essa mesa, as cadeiras e o sofá. Então todo o projeto também foi baseado nessa parte de layout. Como a gente tem uma varanda aqui que é esse canto, a gente não queria encostar o sofá para cá. Então a gente deixou esse espaço para virar tipo uma brinquedoteca para as meninas aqui. Então esse espaço vai ter um tapete, uma brincadeira aqui para elas, o sofá existente deles que eles gostavam muito. E aí a gente fez essa estante aqui para TV, que tem alguns detalhes. A gente fez ela toda em MDF, Frejoda Guararapes, e aí ela tem essa telinha de ratã que fez essa moldura para os equipamentos ficarem respirando lá dentro. E aí aqui a gente fez 2 gavetões para brinquedo também, enfim, aí eles guardam o que eles acharem, mas a princípio era para brinquedos. E aqui estante para decoração. E, enfim, o que mais eles queriam, ali ficou até uma gavetinha para eles poderem colocar tipo, contas, bagunça. Tipo coisa do dia a dia que você chega e você quer ter aquele lugar para guardar, que sempre fica em cima da mesa de jantar, com ódio no coração, tem a gavetinha para você esconder. E aqui em cima, para fechar, a gente colocou armário também de armazenamento. Então tem bastante armazenamento nessa estante e ela requadrou a TV também, que é uma coadjuvante nessa sala. Aqui a gente não tem gesso, a gente tem tudo laje, a gente vai ter gesso só ali na parte da cozinha que a gente mostra. Então a gente tem algumas alternativas de iluminação, como o perfil, as tubinhas, então fica uma iluminação clean, sem muita coisa, mas ao mesmo tempo ilumina bem, assim. Essa luminária do jantar era dos clientes também existente. Aí pra cá a gente colocou a mesa, né, deles, e aqui a gente tinha uma janela que ela tinha uma altura de peitoril meio baixo, assim. Vocês vão ver que a gente tem até um detalhe na marcenaria, que é onde a gente não tá cobrindo essa janela. Então a gente fez um balcão numa altura que ficou bom, assim, com bastante armazenamento para dentro. Então todo esse buffet aqui acaba ficando de armazenamento. E aí a gente optou por colocar essa persiana de madeira tanto nessa parte quanto na parte da cozinha para dar esse toque um pouco mais de aquecido, sabe? A persiana de madeira traz esse toque um pouco mais comfort, assim, confortável. E aí aqui eles vão poder usar, aqui tem uma cervejeira que eles já tinham, então aqui eles vão poder colocar, sei lá, se forem dar uma festa, fora de armazenamento que eles têm um montão de coisa. Aí esse aqui ficou o lavabo, que a gente abriu a porta para essa área, e era o banheirinho de serviço que abria para lá. E aí a gente fez o seguinte, a gente colocou uma meia parede desse confete, com uma pintura meio beijinha para contrastar, assim, para fazer uma unidade. Contrastar não, fazer uma unidade. A gente colocou um ponto de arandela aqui e colocou uma bancada com cubo esculpida branca e a bacia onde era o ponto original. E aí a gente colocou uma prateleirinha e espelhão para dar esse ar de lavabo, e aqui era a janelinha que vai para a área de serviço. E aí, para dar um contraste, a gente colocou os metais pretos, e aí você abre assim essa torneirinha. Aí aqui ficou a porta da área de serviço, é uma área de serviço razoável, assim, de tamanho.
A gente tem o aquecedor no ponto original, a gente fez essa bancadona aqui com a parte de equipamentos da máquina de lavar aqui, até caberia uma outra máquina se eles quiserem. Aqui a gente usou o tanque jumbo da Tramontina, que é um big tank, dá até para lavar um doguinho aqui dentro. Aí aqui a gente conseguiu colocar armário de armazenamento com prateleira. E aqui a gente tem essa parte com porta-vassoura e essa parte com prateleira deslizante. E aí aqui a gente tinha um quartinho que eles queriam manter não para ninguém dormir nem nada, mas para passar roupa. Aí já estende aqui. Então ficou tipo esse espacinho de apoio para a área de serviço ali. Aqui é onde a gente teve a maior transformação no apartamento, a questão mais drástica de quebra de parede, de abertura de ambiente. A cozinha originalmente era fechada, que nem a gente explicou na planta, então a gente conseguiu toda essa integração, tirando o lavabo que estava aqui no meio, mas o que apareceu durante a obra? Essa querida coluna de água. Não é coluna de pilar, não, já que é de prumada. Duas prumadas de esgoto. Então a gente não podia tirar isso daqui, a gente teve que manter, isso aqui foi uma surpresinha de obra, mas a gente conseguiu manter o projeto original sem grandes traumas. Pequenos traumas tiveram, grandes não. Mas aqui a gente manteve todas as banquetas, então foi uma questão que não atrapalhou. A gente tem essa passagem aqui tranquila, então deu tudo certo no final das contas. Então aqui na cozinha a gente fez essa grande bancada em então ficou uma cozinha super ampla. E aqui vão ficar todas as banquetas, né, para essa questão de refeição do dia a dia, como eles têm criança também fica mais fácil. Então a gente tem armário em toda essa parte aqui. Então a gente tem gavetão aqui, com gaveta interna, com divisão de talheres. Então realmente tem bastante espaço de armazenamento na cozinha. Aqui a gente tem um cooktop de indução. E essa daqui a gente sempre faz basculante, porque precisa ter o acesso aos pontos do cooktop, né? Senão ficar atrás da gaveta, fica ruim depois para acessar. Aqui outro gavetão. Essa daqui é porta-tempero. Então tem bastante, foi tudo bem pensado na cozinha para o dia a dia deles ser o mais funcional possível. Aqui a gente tem uma porta de canto, que é legal. Quando a gente tem porta de canto, a gente costuma usar essa dobradiça aqui, que chama dobradiça 180, que ela abre a porta, que não é 180, né? Mas ela abre 150, mais ou menos. Então você tem esse acesso aqui todo do canto, sem aquela porta ficar aqui te atrapalhando. E aqui a gente vai ter a lava-louça. Aqui a gente tem um lixinho embutido na bancada, que isso é super bom também quando você está cozinhando, você já joga, não precisa ter aquele lixinho alto de pia. Aqui a gente tem a mesma questão das persianas de madeira que a gente colocou lá na sala, então a gente tem essa conversa também de visual, de material, o MDF que a gente usa é o mesmo, então tudo se conversa no apartamento inteiro. Aqui a gente tem cuba dupla. Colocamos o filtro aqui, porque é bom, porque fica escondido, que não é uma coisa super bonita, então a gente deixou ele escondidinho aqui nesse nicho. Aí a gente tem torre de micro-ondas e forno. Esse micro-ondas aqui, ele ainda vai um pouquinho para dentro. O pessoal da marcenaria vai levar essa máscara para recortar um pouco mais para a porta conseguir abrir, então ele vai ficar alinhado. Isso aqui é um micro-ondas normal, tá, gente? Não é um micro-ondas de embutir, então isso aqui é uma coisa legal para quando você tem essa questão, mas você não quer investir talvez no micro-ondas de embutir, dá para fazer essa máscara, que isso aqui é uma porta que abre, que agora ela tá prendendo aqui no micro-ondas porque ele tá para fora. Mas aí ele fica com cara de torre de eletro, mas com um micro-ondas normal. E aí aqui a gente tem mais armário em cima, mais gavetão embaixo. Então tem bastante espaço mesmo de armazenamento, e mais espaço ali. Aqui é a geladeira deles, e aqui, além de todo esse espaço de armazenamento, a gente ainda tem uma despensinha para as coisas de alimento, essas coisas do dia a dia. Então realmente ficou uma cozinha com bastante espaço de armazenamento. Aqui a gente entra para a parte íntima. E aí a gente tem esse escritório aqui. Eles queriam que tivesse uma posição de trabalho, mas que fosse uma posição grande. Queriam que tivesse prateleiras para livros e também a parte de TV e tal. E aí aqui tem uma cama que era existente deles, uma cama pequenininha, que é para receber eventuais visitas e tal. O armário era existente e o piso é novo. Aí a gente colocou essa madeira frejó da Guararapes junto com esse da Duratex, que é o titânio, que forma aqui vai ficar a parte de rede e tal, e aqui fica as gavetinhas também com auxílio da parte de home office.
O banheiro, a gente só trocou a bancada, manteve os acabamentos originais, e aí fez armário e espelho. No espelhão também organizou a parte de iluminação. Então, essa parte é nova. Aqui, continuando no corredor, a gente tem o quarto do casal, a suíte do casal. Então, aqui, basicamente, a gente colocou essa cabeceira, que aqui a gente tem luz climinha, depois a gente mostra aceso. 2 mesas de cabeceira, que a gente tentou fazer elas mais leves. Então, a gente tem leves, plural, alô. A gente tem essa primeira gaveta, um espaço daqui e uma segunda gaveta aqui embaixo. Então, isso aqui é legal, que deixa um pouco mais leve a visual. E aqui, isso daqui é tudo novo. A gente fez essa porta aqui para se olhar de corpo inteiro, que é uma porta que tem uma luz boa, que tem toda aquela iluminação ali da parte da varanda. E aqui a gente tem todo o closet. Então a gente tem todo esse espaço de armário, que é super legal pro dia a dia, que você tem isso daqui amplo, né, que você consegue ver com a luz do dia. E aí quando você quiser se ver, também dá pra você fechar só essa daqui. Então aqui a gente tem o closet, e aqui a gente fez esse móvel aqui, que aqui vai ter uma penteadeira. Então a gente tem essas gavetinhas aqui, com a cavinha por baixo, para guardar coisa, bijuteria, maquiagem, essas coisas. Aqui vai um espelho, e aqui a gente tem pontos futuros para TV. E aqui a gente tem também toda essa parte de gaveta. Essa primeira gaveta é legal, que tem... Nossa. Sim. A gente tem toda a divisão para joia, bijuteria, essas coisas que a gente fez já na própria marcenaria. E aqui a gente colocou chave, que daí eles podem trancar e levar a chave, e aí fica essa questão protegida. E aqui no banheiro do casal, a gente trocou todos os revestimentos. Então a gente tem aqui bancada branca nova, com cuba embutida, a gente tem armário, gaveta. Aqui a gente fez um gavetão para roupa suja. Por mais que seja pequenininho, é uma coisa boa que você já tira a roupa e já coloca a roupa suja aqui, depois só recolher todos. E aqui, como é um espaço pequeno de banheiro, a gente fez aquela questão do armário com o armazenamento dentro, que isso daqui é ótimo, que cabe muita coisa e as coisas ficam mais na altura, na mão no dia a dia. E a gente tem também as luzes que são frontais, né, que é bom para fazer maquiagem, essas coisas, e para ver poros e etc. E aqui a gente tem porcelanato em todo o piso e nessa parede aqui é o terralma, né? É o terralma. A gente colocou o terralma aqui para dar uma graça. Aqui a gente tem um corredor, tinha já esse roupeiro, que é bem bacana, assim, para guardar, enfim, lençol, toalha. E a gente tem os 2 quartos, que, na verdade, o projeto original era que cada uma ia ficar com um quarto, mas tiveram algumas mudanças no meio do caminho, e eles preferiram que as 2 dormissem em um dos quartos e o outro ficasse para brincadeira. E aí, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui ficou o quarto delas de dormir. As camas são existentes, então eles escolheram um papel de parede mais feminino, e aí a gente já tinha essas prateleiras, e aí as 2 vão dormir aqui, tem um espelhão de corpo inteiro e um armário existente também que a gente só reformou. Para esse lado aqui, a gente tem, uma das nenéns ainda tem fralda, então eles trouxeram o trocador deles, uma poltrona de amamentação, esse armário assim é para gavetão, para brinquedo. E aqui a gente tinha feito um desenho de casinha, e aqui eles vão colocar uma cozinhinha, assim, então vai ficar tipo uma coisa mais lúdica. E nessa parte tem o banheiro que elas vão dividir, que aí a gente fez ele mais coloridinho. Então a gente usou o mint na marcenaria, colocamos bancada branca e meia parede. Esse é o CREA, só que no rosinha. Isso vende em home center e é super bonitinho. E aí a gente fez essa meia parede e o box todo no rosinha. E aí aqui a gente tem prateleira e um espelhão. Então ficou bem fofinho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem, curtam, compartilhem, sininho. Ativem o sininho, vejam os outros vídeos. Uma porta, obviamente, porque o lavabo, para ter acesso por aqui que eu... Vai. Eu não vou conseguir só ver a imagem de virando pra você agora. Pode? Aqui Aqui é onde teve mais... Mano!